Fala galera, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma Hora do Cafezinho Podcast, aquele programa semanal de todas as terças-feiras que você vê aqui conosco. Antes de começar o programa, eu gostaria de pedir que você curta esse vídeo, compartilhe com uma pessoa que precisa receber esse conteúdo e não deixe de se inscrever no canal, que é o mais importante para a continuidade do podcast. Gostaria de também agradecer aos nossos apoiadores do podcast Hora do Cafezinho, Bar do Chuveiro, Vieira Contabilidade e, por último, Isoangra, que hoje está aqui nos prestigiando mais uma vez com um conteúdo maneiríssimo. A gente já falou um pouco sobre isso aqui nesse programa, né? Vou dar uma contextualizada para vocês que estão assistindo, mas é um assunto que ficou, como eu posso dizer, muito superficial naquele programa que a gente gravou. E a gente queria ir muito adentro disso porque é primordial para o empreendedor e acho que muitos de vocês sofrem com isso aí. Então a gente trouxe nossos convidados. Primeiro eu vou fazer a apresentação dele, que vocês já estão acostumados a vir aqui, né? Lucas Castro, né? Odonto da Isoangra. Seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, é uma honra estar aqui mais uma vez, né? Você falou que vocês já estão acostumados como se eu viesse aqui sempre, né? Mas é um prazer estar aqui de novo. E com ele aqui, ó, pra eu não esquecer, vou na minha colinha aqui, até as palavras são difíceis. Ainda estou fazendo a oratória para aprender a comunicar isso tudo de uma vez, mas fisioterapeuta, trabalha com quiropraxia, quiroprata, e osteopatia. E ainda trabalha com quiropraxia e osteopatia, Michel Dória. Seja bem-vindo, Michel. Obrigado, muito obrigado aí pela oportunidade. Vamos ver se a gente consegue esclarecer alguns assuntos aí relevantes aí ao sono desse pessoal. Galera, hoje é um programa um pouco atípico, né? Normalmente a gente traz um pouco da história e acho que a gente vai, aos poucos, a gente vai ouvir um pouquinho da história do Michel, né? Porque naturalmente quando eu fui conversando com ele aqui, ele já foi falando um pouco sobre ele. E vai meio que sendo introduzido, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre sono, cara. Que é um assunto muito importante. Que eu costumo falar que tem 3 pilares importantes da sua vida. Um é a alimentação, o outro é sua vida ativa, né? Não vou falar o treinamento em si, por negócio, por conta própria. E o sono, que acho que tendo esses 3 pilares, se você tem isso de maneira regular, dificilmente você vai ter alguns outros problemas na sua vida. Então a gente vai falar especificamente de sono e essas pessoas podem falar muito melhor do que eu, né? E aí eu começo com aquela pergunta que a gente resolveu aqui nos bastidores, que talvez seja a mais importante. Qual a importância do sono para o empreendedor, né? Para a rotina, para as pessoas aí que estão ouvindo o podcast? A importância do sono é total, né? Mas só para as pessoas poderem entender, embora você já tenha contextualizado muito bem, aqui tem um dentista e um fisioterapeuta, né? Existe uma especialidade chamada especialidade em sono, que cuida de vários distúrbios do sono, mas por que a gente acaba aprofundando um pouco mais nessa área? Porque a minha especialidade, como DTM, dor orofacial, que é disfunção na articulação temporomandibular e dor crônica, a gente precisa conversar muito com o paciente para poder melhorar o sono, porque geralmente o paciente que tem dor crônica, ele dorme mal. Você dormindo mal, você tem mais dor, então isso entra num ciclo. E aí o Michel também trabalha muito já nessa área, também lida com os mesmos problemas, os mesmos desafios de pacientes que dormem mal e que têm dor. Então a gente tem sempre que estar orientando esses pacientes com relação ao sono. Você tem alguma coisa para acrescentar com relação a isso? Isso, enfatizar a importância do sono, né, para os pacientes que têm dor crônica, que a dor crônica não só relativo à parte da ATM, né, do bruxismo, mas a dor crônica em geral. Tá? Então, o paciente que tem uma dor na coluna, o paciente que tem uma dor no joelho, se ele tiver uma alteração do sono, se ele tiver um sono ruim, esse sono ruim dele vai fazer essa dor dele piorar, vai fazer o corpo dele ficar mais inflamado, da forma que a gente fala mais genérico, e vai piorar muito essa dor. E acaba dificultando o controle. Então, assim, para que o tratamento tenha uma eficácia, para que a gente consiga caminhar bem com o tratamento, é muito importante que o paciente tenha essa atenção com o sono dele. Então, assim, pensando a nível de produtividade, se você dorme mal, se você tem mais dor, você não consegue ser produtivo, você não consegue dar o seu melhor, digamos assim. Então, qual a importância do sono? Durante esse período que a gente está dormindo, muita gente acha, né? Eu vou deixar para dormir, quando eu morrer eu vou aproveitar minha vida, vou dormir tarde e vou embora. Mas durante esse período ocorrem vários processos no seu corpo que vão regenerar a sua saúde. Então, existem vários problemas que estão associados à falta de sono. Diabetes, hipertensão, câncer, Alzheimer, várias coisas assim. Porque enquanto você está dormindo, você melhora a sua memória, suas células são reparadas, você fixa, né, a memória de longo prazo nesse processo.
Então você acorda mais disposto, você acorda mais animado, mais saudável. Tem essa questão da inflamação. Quando você dorme pouco, você dorme mal, sua imunidade cai, porque sua imunidade sobe enquanto você está dormindo. Existem pesquisas que falam que pessoas que dormem menos são mais propensas a desenvolverem várias doenças. Então, assim, o sono tem um papel não só na vida do empresário, mas na vida de todas as pessoas. Cara, e toda vez que eu converso com o Lucas, principalmente com o Lucas que eu troco muito, ele quebra um mito em relação ao sono pra mim. Então você aqui já veio hoje, logo de cara já quebrou outro. E aí, legal vocês terem contextualizado isso, né? Porque, querendo ou não, apesar de você ser o dentista e o Michel fisioterapeuta, eles vivem participando de congressos com essa especialidade. Então eu vejo muito acompanhando no Instagram dos dois, está muito profundo nisso, né? E eu nunca esqueço do seu pai falando, pô, o Lucas tinha várias especialidades para escolher, da odontologia foi escolher DTM, vai entender, né? Que é bem complexo, né? E acho que é sensacional, né? Ter um conteúdo, porque como você disse, se você pratica o sono da maneira correta, aí você já quebra vários mitos, né? Porque, pô, é fundamental para aumento da inteligência, igual você falou aí. Falou da questão da imunidade, né? Para as pessoas não... As pessoas meio que vão se adoecendo mais cedo. E até uma questão, acho que de longo prazo, né? Para a pessoa viver mais, talvez essa questão do sono seja também muito importante, né? Existem pesquisas que mostram que pessoas que dormem pouco ou têm um sono ruim têm uma tendência a viver menos. Ou porque elas podem desenvolver algum tipo de problema de saúde ou se envolver em algum tipo de acidente. Então, às vezes a gente fica, né, vira madrugada estudando, essas coisas assim, para poder se sair bem em determinada prova. E é justamente o contrário. Quando você, às vezes, estuda durante o dia e dorme depois do estudo, ou dorme um pouquinho antes, você acaba tendo um desempenho melhor do que, e até mesmo memorização do que você passar a noite toda estudando. E fora que você também eleva aí o seu tempo de vida, né, quando você dorme mais. É tão sério a falta de sono numa pessoa que muitas vezes a pessoa tem problemas conjugais por falta de sono. Relacionamento, né? Relacionamento, porque a pessoa vai ficar mais irritada, a pessoa vai ficar mais intolerante. Então, por exemplo, dentro de um relacionamento, uma coisa que fosse uma discussão que fosse uma discussão boba, né? uma discussão mínima, aquilo toma uma proporção absurda, muitas vezes por intolerância, por irritabilidade, mau humor, e a pessoa não está percebendo que ela está dormindo mal, tá? Ela está hiperestimulada, porque assim, a tecnologia veio para poder ajudar a gente a estudar, a buscar conhecimento, ter informação, só que existe um limite para isso. Tem gente que não consegue dar o limite, não consegue se disciplinar. Então a pessoa fica acelerando a mente, ali altas horas da noite, acelerando a mente, causando um desequilíbrio no ciclo circadiano. O ciclo circadiano é o ciclo que estabelece, que mostra para o seu corpo, que o seu corpo entende que é hora de dormir e é hora de acordar. Isso é importante porque tem produção de hormônios, né? Então a pessoa fica mais ativa de dia, né? Porque é caçar, é buscar, hoje em dia é trabalhar. E durante a noite é o repouso, então o corpo ele começa a produzir certas substâncias, hormônios que começam a desacelerar ele para poder preparar a pessoa para o sono. Se a pessoa não tem esse relaxamento, não tem essa desaceleração do corpo, ela está o tempo todo estimulando, ela vai dormir mal, ela não percebe isso. Porque se ela não buscar essa informação, vai embora, não está nem aí, vai dormindo mal e as coisas vão acontecendo, vai cair a produtividade, vai cair na performance, aí, por exemplo, vai dar um treino na academia, está treinando mal, está produzindo mal, não está tendo criatividade, irritado, briga no trânsito, briga no trabalho, briga em casa, não está entendendo o que está acontecendo, e geralmente essas pessoas estão com um sono muito prejudicado, e é uma reação em cadeia. Se ela não parar e buscar um equilíbrio para o sono dela, ela vai só piorando a ponto de começar a desenvolver doenças, como ele falou. Complementando o que o Michel falou, o sono ele regula as nossas emoções, então as pessoas que dormem mal têm mais tendência a ficar estressada, ansiosa, depressiva. Existem pesquisas, aproveitando a questão do Setembro Amarelo, que pessoas que dormem pouco também têm mais risco de se suicidar. E existe uma pesquisa que ele falou, vai dormindo mal, que mostra que a partir de 10 dias, você dormindo menos de 6 horas por noite, você acaba perdendo a referência de quão privado de sono você está. Então, por exemplo, não tem noção, né? Você começa a achar que esse é o seu normal.
eles pegaram vários candidatos, colocaram eles em frente a um botãozinho e eles tinham que apertar esse botão todas as vezes que a luz acendia. E aí primeiro essas pessoas ficaram ali, dormiram as 8 horas de sono para eles poderem estar em sua plenitude na hora de fazer o exame. Depois eles dividiram em grupos. Um grupo ficou 3 dias direto sem dormir, o outro grupo ficou dormindo às 8 horas, outro 6 horas e o outro 4 horas. No final desses 10 dias, o grupo que dormiu 4 e 6 horas teve um resultado tão ruim quanto aqueles que ficaram acordados direto. Então imagina assim, você acaba perdendo o seu reflexo, porque você acaba tendo algumas horas que você fica sem dormir, o seu corpo faz você meio que dar uma apagada. Ainda que você não perceba, é algo muito rápido. Então eles viam que essas pessoas que estavam dormindo pouco não respondiam tão rápido assim quando a luzinha ali acendia. E o que isso pode trazer de prejuízo? Às vezes você está dirigindo, uma criança sai correndo, você não vai ter o reflexo para poder reagir e de repente se envolver num acidente. Então, as pessoas não sabem, às vezes você está aí cansado, procrastinando, reclamando que você está ruim de memória, essas coisas todas, e na verdade pode ser que você esteja privado de sono porque você não sabe a última vez que você dormiu bem o suficiente. E cara, basicamente, tipo assim, tudo que vocês falaram aqui resumidamente é tipo assim, se a pessoa assistiu o podcast até agora já viu a diferença que faz da pessoa não dormir bem, que esse workaholic, né, que o pessoal sonhava aí, trabalhe, acorda 5 horas da manhã, 4 horas de sono, dá pra você fazer tudo. Já são vários mitos que a gente quebrou aqui, porque não é efetivo, entendeu? Então uma pessoa, é muito importante a pessoa ter uma noite de sono, né, cara? E aí, até você falou da questão do estudo aí, queria que você falasse mais sobre isso. Então, essa parte do sono, a pessoa que você está falando... Que a pessoa não deixa de dormir é mais prejudicial do que a licença. Ah, sim. Então, eles já comprovaram, aquilo que a gente estava conversando, eles já comprovaram que a falta de sono, ela mata mais rápido. Se a pessoa conseguisse, ela morreria mais rápido do que sem água e sem comida. Se ela conseguisse, é que o corpo desliga. Então, o corpo, ele não, a hora que você encostar em algum lugar, você vai desmaiar. As pessoas que já se acidentaram de carro, que o corpo ele simula o que você está vendo. Então, as pessoas que passaram geralmente é quem passa por um acidente de carro, alguma coisa assim, porque a pessoa está brigando com sono, ou já dormiu no volante, a pessoa está brigando com sono e a cabeça começa a simular o que você está vendo. Você acha que você está vendo, você já dormiu há um tempo. E a pessoa se acidenta, ela vê na estrada. Então, o corpo ele vai arrumar uma estratégia de levar você para o sono, ele vai te levar para o sono. Então, por isso que você fazer alguma atividade que gere algum tipo de perigo, eu estou dando um exemplo de dirigir, mas qualquer atividade que você tiver controlando algum tipo de máquina, alguma coisa que gere algum tipo de perigo, você estiver fadigado, a chance de acontecer alguma coisa ruim é muito grande. O corpo ele vai ter um momento dele que ele vai fazer você descansar, a pálpebra vai pesar e vai cair, você não vai controlar, e ele vai buscar o momento de sono, você vai dormir de qualquer jeito. E existe nessa matemática aí algum tipo de, você deu o exemplo de ficar vários dias sem dormir bem, mas existe alguma coisa de crédito, tipo, cara, se nessa noite eu dormi bem, na outra eu dormi mal, isso não vai alterando? Não recupera. O que acontece é assim, o seu corpo começa a funcionar de maneira diferente. Não adianta você dormir mal a semana inteira e chegar no final de semana e falar, vou compensar, porque isso não vai acontecer. Mas o que a gente sabe é que você acaba mudando a arquitetura do sono. Quando você dorme, você passa por várias fases do sono. Tem o sono que a gente fala que é o N1, que é o mais superficial, que é aquele sono de sonolência, que é quando você está começando ainda a pegar no sono. O N2, que é um sono um pouco mais profundo, mas ainda assim superficial, e é onde a gente passa a maior parte da noite. O N3, que é o sono onde a gente descansa de fato. E o sono REM, que é o sono que a gente sonha. Então, quando você fica muito tempo privado de sono, você pula a fase, você já vai direto para o N3. Você acaba fazendo isso para você poder compensar, porque como é a fase do sono que você descansa, é o que o seu corpo tenta fazer para poder compensar isso. Pô, que absurdo. Então, por isso que muitas das vezes a pessoa, quando ela deita e já fica no sono meio que profundo, porque tá muito tempo sem dormir. Você quer ver uma pessoa que é privada de sono? É você chegar para a pessoa e falar assim, você dorme bem? A pessoa fala assim, onde eu encosto eu durmo. Isso é bem característico de pessoa que dorme mal, que dorme pouco. Ah, se eu estiver sentado aqui, ar-condicionado, fresquinho, silêncio, custar dormir.
É sinal de privação de sono. Eu até trouxe um questionário depois para a gente poder fazer, que avalia justamente isso. É uma escala de sonolência que a gente aplica com os pacientes para saber, de fato, se eles estão dormindo bem, se não estão dormindo bem. E assim, na qualidade de sono, até pontuando aqui, é muito comum, quando a gente está atendendo um paciente de dor crônica, você perguntar para o paciente, você dorme bem? Como é que é seu sono? O paciente, durmo bem. Você encosta e dorme? Eu encosto e dormo. Mas você dorme direto ou você acorda de noite para fazer xixi? Eu acordo 3, 4 vezes para fazer xixi. Cada vez que ele acorda, ele zera sono. Você não tem como você acordar e fazer xixi e voltar e dormir onde você estava, não. Entende? Então, esse sono picotado, se for juntar o que ele dormiu de sono, ele dormiu tipo 45 minutos, 1h30 no sono, que ele deveria estar dormindo 7 horas. Então, as pessoas têm que entender assim, o sono intermitente, ele é um sono ruim. Que é o sono que separa toda hora. Ou ela está acordando para ir no banheiro, ou ela está acordando porque ela está sufocando, ou ela está acordando por dor. Dor, e aí quando a gente fala de dor, a gente está falando de dor em geral. Pode ser dor articulada, dor na coluna, dor no pé, dor na TM, então dor de cabeça. Aí por que tem a dor de cabeça? Aí tem que buscar o porquê que o paciente está tendo dor de cabeça, que acontece isso, o paciente tem uma cefaleia muito forte, acorda de noite com a cefaleia até ele tomar um remédio e dormir. Aí quando ele toma um remédio de noite, muita gente não se atenta a isso, mas quando for tomar um remédio, tá de noite, tá lá o remédio, 60 gramas, 30 gramas de cafeína, se tomar aquele remédio ali, não vai dormir direito, ou não vai dormir. Então existe, eu não sei porquê, mas existem analgésicos que levam cafeína, e eu já li que parece que é para potencializar o efeito do analgésico, mas se a pessoa tomar aquele analgésico de noite, hoje em dia já tem medicações que é medicação noite, medicação dia, justamente para isso. Mas ela tem que tomar cuidado com o estimulante na hora errada. Entende? E aí, quando você fala assim da questão de noite picotada, negócio, qual é, em consenso geral, o que seria uma boa noite de sono em números? 8 horas de sono? Então, a média é de 7 a 8 horas de sono que um adulto precisa. Existem aqueles que precisam de um pouco mais, existem aqueles que precisam de um pouco menos, mas é uma parcela muito pequena da população. A média é de 7 a 8 horas. Porque tem gente que fala assim, eu durmo 5 horas e fico bem. É o que a gente falou. E a pessoa que tem privação de sono, ela não sabe quão privada de sono ela está, mas todos os estudos apontam que faz mal. Então, o ideal é entre 7 a 8 horas de sono de qualidade. Porque também, como ele falou agora, não adianta você dormir 7, 8 horas, só que você acorda várias vezes durante a noite. Você não está dormindo 7, 8 horas. Entendi, é isso que eu ia falar. Eu até dando meu negócio aí, acontece, eu acordo muitas vezes de noite. Eu durmo direto, muitas das vezes, mas acontece, não para ir ao banheiro necessariamente. Já teve uma época da minha vida que eu acordava muito para ir no banheiro, mas hoje não necessariamente, mas dou uns reflexos assim, acordo e volto a dormir de novo. Isso acontece muito comigo. Eu não sei se é algum problema em relação Então, assim, geralmente a gente tem vários microdespertares durante a noite. Dentro do que eu falei da arquitetura do sono, a gente tem o sono N1, N2, N3 e o REM. Esse ciclo, ele costuma durar uma média de 90 minutos. E sempre no final desse ciclo, a gente tem um microdespertar. Às vezes pode ser que você lembre que você despertou e às vezes pode ser que passe despercebido e você continue dormindo a noite toda. Esses aplicativos que controlam o sono, eles funcionam? Que muitas das vezes, tipo assim, ele mostra, você bota lá, liga ele do lado diz pra ligar na cabeceira da cama ou na própria cama e ele faz meio que esse controle. Então, geralmente, o melhor exame para você poder monitorar o seu sono é uma polissonografia. Porque vão ter eletrodos na sua cabeça, porque durante o sono as suas ondas cerebrais elas vão ficando cada vez mais lentas, durante o dia elas são mais ativas, conforme você vai dormindo elas vão lentificando e a gente consegue avaliar melhor se o paciente está entrando em todas as fases. A polissonografia ela tem sensores também na musculatura para poder avaliar se você faz pressão para poder respirar em caso de paciente que tem apneia, síndrome das pernas inquietas, então você acaba dormindo numa noite cheia de eletrodo no corpo. O celular, ele meio que funciona baseado no seu movimento, né? Então, assim, quando geralmente a gente está, por exemplo, no sono N3, a gente mexe muito pouco, porque é um sono que a gente está mais relaxado. Quando a gente chega no sono REM, a gente tem uma característica que se chama atonia muscular. É aquela pessoa que você levanta a mão assim e a musculatura dela não responde. Então, baseado no quanto você se mexe, o algoritmo ele fala mais ou menos
em que fase do sono você está. Outros aplicativos, igual o pessoal que usa o relógio, ele também monitora a frequência cardíaca, porque a frequência cardíaca varia durante o sono. Então ele pode te dizer algo parecido, mas não preciso. Eu já vi alguns especialistas da área que dormem com um relógio e que eles falam, realmente está fazendo sentido, está de acordo, mas o melhor exame a nível de diagnóstico é a polissonografia. O celular pode te ajudar, se você quiser de repente tentar melhorar o seu sono, e aí pode ser que ele te ajude a fazer esse acompanhamento, entendeu? Eu acho que, tipo assim, o aplicativo talvez seria um alerta inicial, né, Sim. talvez. E aí evoluir para se você realmente tem um problema crônico de sono, né? Porque eu acho que se a gente for parar, principalmente por essa vida do empreendedorismo, né? Se a gente for perguntar para tudo, 90% vai dizer que não tem 6, 7 horas de sono. E não digo porque ele não tem disponibilidade de tempo. Muitas das vezes alguns devam até ter disponibilidade de tempo. Mas é tanta coisa na cabeça dele, igual ele falou. Talvez dando estímulos para o seu cérebro em horários diferentes, o cara pensa 24 horas de trabalho. Isso. Na hora que ele deita para trabalhar, ele continua pensando no trabalho, como é que ele consegue dormir, né? Porque antigamente, assim, você trabalhava, você tinha um horário que você saía lá do trabalho e acabou. Hoje em dia, com todo mundo, ainda mais nessa parte do empreendedorismo, marketing, essas coisas, você sai do trabalho, mas o trabalho continua aqui na cabeça. Então você está o tempo todo mantendo o seu estado de alerta, e aí isso vai interferir na qualidade do seu sono. E quais a gente falou hoje, a gente acabou falando um pouco sobre os benefícios, né, que o sono pode gerar, e quais os malefícios que a insônia pode caracterizar a pessoa, além de provocar algum acidente ou qualquer coisa do tipo? Hoje em dia, eles estão associando muito a insônia com Alzheimer, mas também tem vários outros problemas. Por exemplo, pacientes que têm insônia ou que têm um sono de qualidade ruim têm mais chance de sofrer um ataque cardíaco. Assim como quando você dorme pouco, isso gera uma resistência na insulina, então o paciente pode ficar pré-diabético ou diabético. Fizeram uma pesquisa que fizeram a privação de sono no paciente e aí depois fizeram um exame de sangue. Se fosse um médico que tivesse avaliado aquele exame de sangue, ele ia dizer que o paciente estava pré-diabético, porque acaba gerando essa resistência e acaba ficando com mais glicose ali no corpo do paciente, né? Ela não é degradada. Obesidade está diretamente ligada também com a falta de sono, porque a gente tem substâncias, uma se chama leptina e outra se chama grelina, que elas, em equilíbrio, elas regulam o nosso apetite. Então, quando você dorme mal, uma delas acaba aumentando e a outra diminuindo. E a que aumenta é que faz você querer comer mais. Então, você acaba comendo mais comida doce, gordurosa, você acaba tendo esse desejo. Repara só, na noite que você costuma dormir mal, no dia seguinte você tende a querer comer comidas assim mais palatáveis, sabe? E ainda tem uma outra questão com relação a isso, é que quando você dorme mal, você libera endocannabinoides, que são substâncias liberadas pela maconha. Geralmente quando as pessoas fumam maconha, a gente tem substâncias que o nosso próprio corpo produz parecidas com elas. Sim. Que também aumentam o apetite. Geralmente quando o pessoal fuma, comenta da larica, né? Então você pega a larica da falta de sono, mas essas substâncias que estão desreguladas, você acaba comendo muito mais do que você deveria pela falta de sono. E então acaba que a obesidade vira um efeito cascata, né? Porque a pessoa come mal, dorme mal, come mal, dorme mal. E a pessoa que é obesa, ela tem mais chance a fazer apneia, porque como você aumenta a sua massa corporal, quando você dorme, aquilo pesa. Isso diminui a passagem do ar, então acaba dormindo pior ainda, porque tem vários microdespertares, porque acaba ficando sem ar. A apneia obstrutiva do sono é quando ocorre uma redução ou uma paralisação da respiração enquanto você está dormindo. Tem a apneia e tem a hipopneia. E aí todas as vezes... Dá uma respirada, calma. Tô calmo. A gente tá falando rápido. E aí, todas as vezes que você para poder... Aí você falou para respirar, Tava no raciocínio. Mas todas as vezes que você para de respirar, o seu corpo faz com que você acorde. Então você tem vários microdespertares ao longo da noite que vai interferir na qualidade final do seu sono. A apneia é o ronco. Existe o ronco e existe a apneia. O ronco é o barulho, que enquanto você respira faz o barulho. Mas o que pode acontecer? Às vezes a garganta resseca, ou às vezes quando você dorme de barriga para cima, o peso faz com que o fluxo de ar diminua, o peso da língua, quando você relaxa, geralmente diminui a passagem do ar. E aí isso faz com que o seu corpo fale, opa, tá faltando oxigênio aqui.
e ele começa a acelerar o seu coração, aí tem aumento da atividade da musculatura para você voltar a respirar. É importante assim, quando você dorme, quando você está aqui acordado, se faltar o ar, você está aqui, você está fazendo alguma coisa, se faltar o ar, você... Normal. Quando você dorme, você não faz isso. Quando você faz isso, é apneia, você entra como se fosse uma respiração automática. E essa respiração automática, ela... Se faltar o ar, aí não vai fazer. Quando você fizer isso, você já está buscando, você já está acordando. Não tem esse controle que você tem quando você está acordado, que é um controle mais voluntário de você buscar a respiração. Você entra como se fosse num estado de respiração automática. Sim. E você respira normal. Então, por exemplo, parece faltando 10% do oxigênio que baixar já na tua respiração, se houver alguma obstrução, já é motivo para você fazer uma apneia. O corpo já sente, você já dorme mal, só por isso. Então tem relação ronco com uma noite mal dormida. Sim. E imagina assim, como você fez vários índices de apneia durante a noite, supondo que seu coração ficou acelerado a noite toda. Tem gente que acorda como se tivesse tomado um susto. E aí imagina você tomar vários sustos ao longo da noite. Além disso, a musculatura fica mais ativa. Então, ao invés de você, de fato, relaxar, descansar e ter uma noite de sono reparador, teu corpo está trabalhando ali o tempo todo para poder te manter em homeostase. E aí, com isso, você chega no dia seguinte e acorda se sentindo mais cansado. Por isso muita gente reclama que acorda cansado, né? E agora uma pergunta até pessoal, até pro próprio Michel, né? Sentir cãibra muito de noite durante o sono, isso tem alguma relação com isso? Então, aí pode ser uma relação fisiológica, né? Ou um desequilíbrio metabólico, porque a cãibra você abre um leque, né? Então a cãibra pode ser devido a algum tipo de lesão ou disfunção a nível lombar, né? A nível da coluna, e pode ser um desequilíbrio de sódio e potássio no corpo. Então, paciente que urina muito, paciente, por exemplo, cara, você vai fazer uma atividade física, transpira demais, bebe só água, não bebe nenhum isotônico, entende? Então, quando você transpira, você não perde só água, você perde eletrólitos, então você tem todo uma perda ali que se você não repor, aí vem os isotônicos, né? Ou o melhor isotônico que tem natural é água de coco. Sim. Então, assim, geralmente quando o paciente tem cãibra, às vezes a gente atende paciente que tem cãibra, quando a cãibra não está relacionada a um problema da coluna, um problema radicular, né, de raízes da coluna, geralmente a gente fala para o paciente, ó, você toma 200 ml de água de coco no dia, do coco mesmo. O paciente, geralmente, 2 dias o paciente para de ter cãibra, normaliza. Às vezes eu tenho cãibra aqui apresentando podcast. Na moral, às vezes eu tô aqui, eu começo a dar umas câmeras aqui sinistras. Porque, ou você, o que acontece? Aí você tem que ver o seguinte, porque quando a gente fala de desequilíbrio de sódio e potássio, você pode perder, você pode ser na transpiração ou você pode urinar demais. Então vamos supor, a galera que toma uma cerveja, né? Então, eu vou beber cerveja, bebe muita cerveja, vai urinar pra caramba, você urina demais. Pode causar um desequilíbrio desse também. Então, o álcool, né, se o pessoal dá uma pesquisada, eu sei que é um assunto polêmico falar, eu não vou entrar nesse assunto, mas qualquer celular, qualquer rede social, qualquer Google que você der aí e der uma pesquisada sobre os efeitos do álcool no corpo, você vai perceber que a maioria dos efeitos são efeitos ruins de desequilíbrio, né? Todo mundo que bebe sabe, né? A gente bebe na arquitetura do sono. Eu ia pegar esse gancho aí pra fazer uma pergunta sobre isso, porque muita gente diz que o álcool ajuda a dormir, né? Ajuda, porque meio que dá uma relaxada, mas a compensação não é um sono reparador. Você tem um sono mais superficial e você também pode fazer mais apneia por causa do consumo do álcool. Exatamente. Fora os equilíbrios, as pessoas muitas vezes falam assim, mas tem, assim, isso é muito comum acontecer e as pessoas não percebem o quanto mal está fazendo para o corpo. Por exemplo, tem gente que fala assim, eu vou tomar uma tacinha de vinho de noite. Aí bota a garrafa do lado e toma a garrafa de vinho. Né? Então são 750 ml, mais ou menos, uma garrafa de 700, 750 ml de vinho com uma porcentagem de 11% de álcool. É coisa pra caramba que a pessoa está tomando ali de álcool para dentro. Mas o vinho faz bem, mas não é uma garrafa de vinho que faz bem. E o álcool também é inflamatório. E você fala muito, então, eu vejo que vocês falam muito coisas baseadas em estudos. Antigamente tinha esse estudo de tomar uma taça por vinho por dia fazia bem para a vida, ele já foi refutado, né? Não tem nada a ver, porque a injeção de álcool, levando em consideração o nível de álcool que você acaba
bebendo em uma taça de vinho por dia, ele faz mais mal do que bem, né? Porque o pessoal fala, vai beber uma taça de vinho por dia. Só até no Fantástico isso, cara. Não sei se numa época. E aí, muitas vezes a gente usava isso como desculpa, né? Mas esse estudo ele já ficou por terra, né? É tão sério que eu já li um estudo, eu só não vou lembrar agora da onde que é, mas eu já li um estudo sobre isso, que parece que quando você toma cianureto, uma pequena quantidade, o seu fígado ele libera uma enzima, uma substância para poder tentar neutralizar o efeito do cianureto no corpo. Ele sabe que é veneno, tá? Quando você bebe o álcool, quando você ingere o álcool, a interpretação do corpo é a mesma. Libera a mesma enzima para poder neutralizar. Então, assim, se a gente for levar isso para a fisiologia, o seu corpo interpretar uma substância que você está ingerindo da mesma forma que ele... Porque o cianureto, ele é maléfico para o corpo. Sim. Tá? Em pequenas quantidades, seu corpo dá cianureto, para quem não sabe, é chumbinho, veneno de rato. Então, é veneno. Boa. É veneno, tá? Então, em mínimas quantidades, por exemplo, a vitamina B12, quando você vai fazer a suplementação de vitamina B12, a mais comum que você encontra no mercado aí é a cianocobalamina. Ciano é cianeto, junto com ela, mas é uma quantidade muito pequena, muito. O seu corpo vai metabolizar, vai eliminar aquilo de boa, tranquilo. Tem gente, que eu já acompanhei, tem gente que não metaboliza, que usou a cianocobalamina, deu uma dor de cabeça e não parava a dor de cabeça, e teve que usar a metilcobalamina, que já é ela quebrada, a suplementação. E aí não teve problema. Então, assim, só do seu corpo interpretar uma substância de uma forma que ele interpreta, que é um veneno, que é uma coisa ruim, muito ruim para o corpo, não vai trazer nada de benefício, já é algo para você ficar de alerta com isso. Eu sei que é algo social, é algo cultural pra gente, né? Sim. Mas não é porque é cultural que faz bem. Sim, eu particularmente trago o meu exemplo aqui, meu depoimento em relação a isso. Eu era uma pessoa que bebia, não muito, né? Não vou dizer que eu bebia muito, mas quando eu ia beber, normalmente com meus amigos, eu extrapolava. Eu era 880, né? Até quando eu fui fazer... Eu já fui assim um dia também. Terapia, a minha terapeuta perguntou assim, falou, cara, você bebe? Eu falei, bebo. Quando você tá bebendo, você consegue parar? Eu falei, não. Então é uma tendência ao vício, tipo, você não consegue parar de beber. Uma coisa você bebe uma vez, negócio. E desde então, era uma pessoa que bebia regularmente e veio parado. Mas quando não deixei de beber, quando tenho oportunidade, tomo uma cervejinha, 2 cervejinhas e tal. Mas os benefícios que vieram pra minha vida depois que eu comecei a introduzir isso, pô, tipo assim, é superior do que eu era antes, né? Mas aí com relação a essa questão do álcool, o que eu acho que acontece também é, por exemplo, às vezes você passa a semana toda trabalhando, às vezes num trabalho que você não gosta, ou estudando muito estresse e tudo mais, aí chega no final de semana, você precisa de alguma forma extravasar. Você já passou a semana toda dormindo mal, se alimentando mal, estressado por causa de vários fatores, aí chega no final de semana você quer extrapolar. E aí o álcool vem naquela questão do prazer imediato, de liberação de dopamina. E aí, em contrapartida, você dorme mal, porque no dia seguinte, geralmente, que a gente bebe, acorda às vezes de ressaca, cansado, e aí vai começar mais uma semana. Em vez de você aproveitar para poder preparar o seu corpo para a semana que está começando, não, você acaba se cansando ainda mais e já começa a semana já se arrastando, com preguiça, cansado, fadigado. E é legal, de até você falou da questão do assunto polêmico, né? Acho que a principal missão do podcast é expor isso, né? A gente está conversando sobre esse tipo de assunto que muitas vezes as pessoas não querem falar. Mas é tão óbvio, né? Igual você falou. Cara, então o óbvio precisa ser dito, né? Só pelas coisas que eles falam aqui, você entende, talvez, porque muitas das coisas não tem dado muito certo no seu negócio, nos seus empreendimentos, né? Porque imagina, se você faz isso, você passa a semana toda fazendo alguma coisa, chega no final de semana, ali talvez seja a hora de você reorganizar, né? Você redescansar aí, né? Pra chegar na segunda-feira você conseguir produzir mais, ser mais efetivo no seu trabalho, ser mais efetivo no seu relacionamento, ser mais efetivo em outras coisas, você está desperdiçando, fazendo alguma coisa que não é benéfico para você. E aí é o efeito bola de neve sem fim. Sim. Tem estudos que mostram que antes das dores começarem a aparecer, o que mudou foi a qualidade do sono. Então, um sono ruim é considerado um fator de risco para o desenvolvimento de dor crônica. E aí você pensando nessa questão da produtividade, uma pessoa que sente essa dor crônica, ela não consegue trabalhar direito. Então, é justamente essa bola de neve. Você começa a ter uma rotina ruim,
começa a se alimentar mal, e aí você vem adquirindo vários problemas de saúde ao longo do tempo em decorrência dessa falta de sono. E eu cito aqui 2 exemplos assim, que vieram na minha cabeça direto, que eu já vi, que são pessoas que já falam vários podcasts que não bebem, de jeito nenhum. O Joel J, todo mundo tem como ídolo, né? Eu particularmente gosto muito dele. Ele não bebe zero, nem vinho, quando ele vai assim, porque normalmente tem alguns que abrem exceção pro vinho, e o Felipe Tito. Felipe Tito aí, que é super bad boy, sim, o cara vê lá todo tatuado, o negócio, ele fala que tipo assim, nunca bebeu e não bebe. Questão de empreendedorismo também, que eu acho que para quem segue é um exemplo também, e não bebe nada, assim, segundo ele, nunca encostou álcool na boca, é Roberto Justo, cara. Aí, E o cara é quem ele é. Porque assim, o que acontece? Um endócrino, uma vez conversando com ele, falou isso para mim também. Para o seu corpo entregar o máximo dele, você tem que cuidar dele bem. Ele tem que estar bem cuidado, é igual um carro. Você vai viajar com um carro, você vai botar qualquer gasolina, aí você vai trocar o filtro lá do carro, da manutenção, você vai botar qualquer marca lá, vou botar qualquer coisinha aqui, tá assim mesmo, é assim que você vai tratar? É assim, ele vai te entregar o que você quer. Você vai fazer uma viagem, sei lá, de 10 horas, aí você bota qualquer combustível, bota qualquer óleo, e o carro vai te entregar a melhor performance dele? Não vai. As pessoas sabem disso. Motos, a mesma coisa, não vai. Então, se você quer a melhor performance, você tem que cuidar. O corpo não é diferente. O corpo é um sistema. Então, ele precisa do sono adequado, ele precisa da alimentação adequada. É difícil hoje as pessoas terem todos os nutrientes, todas as vitaminas, todos os minerais dentro de uma alimentação. Eu vou fazer uma alimentação balanceada. A galera, o pessoal que sabe, quem está na correria, trabalhando, tem pouco tempo para almoçar, às vezes não consegue. Às vezes vai comprar um prato feito é arroz, feijão, bife, batata frita. Então é tudo montadinho. É difícil você manter isso. Então hoje em dia, não, assim, é uma opinião minha, mas se buscar aí no YouTube, vai ver vários médicos aí de renome falando isso. A pessoa tem que buscar um profissional para fazer isso, tá? É fazer a suplementação dos minerais, suplementação das vitaminas. Hoje em dia é importante. Até por questão também das hortaliças, das verduras hoje em dia, o plantio mecânico, aquele plantio que é sempre o mesmo plantio no mesmo solo durante tantos anos, a colheita ali numa velocidade ali absurda, que o solo vai ficando sem nutriente. Só que mas eles fazem a adubagem do solo, sim, mas o adubo do solo não é completo, não tem tudo. Então você fala assim, mas se eu comer um brócolis hoje, ele não tem as mesmas vitaminas, minerais e tal que um brócolis. Não tem. Tanto é que hoje em dia cresceu muito a alimentação orgânica, né, e tudo mais. E quem teve a oportunidade de comer, por exemplo, um tomate que você pega desse plantio mecânico, e você pega um tomate orgânico, você tem diferença até de sabor, é mais forte. E até eu já vi alguns vídeos que até caracteristicamente, né, o tomate de plantio orgânico, ele não é visualmente bonito. Uhum. Então eles modificam para que fique aquele tomate gordo, vermelho e tal. E aí, até um exemplo assim perfeito que você colocou, uma coisa que hoje a gente está muito difícil de controlar é a alimentação. A gente é uma parada que a gente já perdeu a mão. Se você não faz uma alimentação orgânica, você provavelmente precisa suplementar. E o sono, que é uma parada assim, bem mais simples, se você consegue controlar, tá ligado? Nada te impede de você ter uma boa noite de sono. E é até da base pra gente entrar no assunto aqui, que é a higiene do sono, né? O que impede de uma pessoa ter uma boa noite de sono? O que a pessoa precisa para ter uma boa noite de sono? O que ela fez durante o dia. Isso interfere muito, né? Mas já vou explicar, mas só voltando nessa questão da alimentação, às vezes a pessoa não consegue manter uma dieta porque ela não dorme bem. E aí chega no dia seguinte ela quer comer várias outras coisas que de repente não são tão apetitosas assim quanto o brócolis que está ali na frente dela. Mas o que acontece? O nosso corpo, ele tem como se fosse um relógio interno. E esse relógio, ele precisa ser regulado, é como se fosse um relógio de corda. E existem várias coisas que fazem com que esse relógio seja regulado, como, por exemplo, a luz do sol, as interações sociais, o horário das refeições. Então, isso tudo faz com que o nosso corpo saiba em que momento que ele deve dormir. Mesmo na ausência total de luz, o nosso corpo, a gente vai ter esses períodos de aproximadamente 8 horas de sono. Mas vão ser de maneiras desreguladas, tanto que às vezes você pega pessoas que não enxergam ou idosos, essas coisas assim, eles acabam, não os idosos não, mas as pessoas que não enxergam,
acabam tendo essa questão de acordar de madrugada ou dormir durante o dia, por não terem muito essa questão da luz do sol. Mas vamos lá, geralmente quando a gente acorda, nossos olhos, eles captam as luzes do sol, e aí isso vai fazer com que o nosso corpo comece a produzir substâncias que nos deixam em estado de alerta. Então o sol é a principal fonte reguladora do nosso sistema. Ao longo do dia, a gente também vai produzir uma substância chamada adenosina. Essa substância é a substância que faz a gente sentir vontade de dormir. Aquela pressão, às vezes, que você fica muito tempo acordado, você fala assim, cara, estou precisando muito dormir. É essa substância que causa. Conforme vai chegando a noite, essas nossas células começam a captar a ausência de luz e aí, com isso, começa a liberar a melatonina, que é o hormônio da noite, não é necessariamente um hormônio que induz o sono. Ela funciona como se fosse um mensageiro que vai por todo o nosso corpo falando, olha, tá de noite, e aí o nosso corpo vai começar a funcionar em modo noturno. Por exemplo, durante o dia, a nossa temperatura corporal ela é mais elevada, as ondas cerebrais são mais ativas, a gente libera determinados hormônios durante o dia. Quando isso vira a chave para a noite, a tendência, a temperatura do nosso corpo começar a cair, tanto que geralmente de madrugada, que é onde a gente tem o índice mais baixo da temperatura, a gente sente aquele friozinho, as ondas cerebrais vão ficando cada vez mais lentas e aí você entra no sono, exceto no sono REM, que tem um aumento dessas ondas cerebrais. Mas então a melatonina, ela vai em todas as partes do nosso corpo avisando isso para as nossas células. Só que, se você, durante o dia, não pegou muito sol, não se exercitou, ou chega de noite você fica ali muito tempo no celular, na rede social, fazendo esses tipos de interação, o sistema que serve para nos manter alerta, ao invés dele inibir, ele continua ativo. Então você acaba demorando a dormir, demorando a pegar no sono, porque você acaba tendo mais substâncias que te deixam acordado do que substâncias que vão fazer você dormir. E aí isso vai acabar interferindo na noite de sono. O que mais acontece é as pessoas terem um atraso na fase do sono, que é demorar pelo menos aí 2 horas do horário normal para poder dormir e, consequentemente, dificuldade de acordar no dia seguinte. Eu lembro quando eu fiz o Empretec, há muitos anos atrás, tinha uma moça que fazia lá o curso com a gente que ela falava, eu não consigo acordar antes das 10 horas da manhã. E aí os treinadores estavam falando justamente isso, que ela precisava regular o sono dela, começar a dormir mais cedo, e não é um processo assim simples, é algo que requer disciplina e um processo, né? Se você está acostumado a ir dormir 2 horas da manhã toda noite e acordar 10 horas da manhã no dia seguinte, não vai ser você indo dormir 10 horas da noite que você vai conseguir regular teu sono, de repente você vai ficar rolando lá na cama, mas depois a gente dá as dicas com relação a isso. Mas esse é o processo que faz a gente dormir e a gente acordar. Então, assim, igual, tem muita gente que toma melatonina à noite para ajudar a dormir. Adiantou até a minha pergunta. E fala, mas eu tomo a melatonina, não faz efeito. Não adianta nada você tomar a melatonina, que é uma substância que o seu próprio corpo produz, se você continua no celular, se você fica ali conversando com as pessoas, se você fica na rede social, porque além da luz do aparelho interferir nessa produção da melatonina, que ela diminui a produção dela na presença de luz, as interações sociais liberam substâncias que vão te deixar alerta. Então você não vai dormir. Então, tipo, e o celular é uma coisa que não existia, sei lá, há 30 anos atrás. Então, tipo assim, uma parada que é como se fosse na teoria da evolução, né? O corpo entende que é como se ele estivesse fazendo... Sim, porque se você for parar para pensar nessa questão ali não vou falar nem 30 anos atrás, mas na evolução mesmo. A gente acordava com a luz do sol, digamos assim, saía para caçar, então se exercitava, se alimentava de comida de qualidade, chegava no final da tarde, conforme a luz do sol ia caindo, a gente ia dormir e acordava já no dia seguinte, até porque nós não somos seres noturnos. Tem pessoas que falam, eu funciono melhor à noite. Você não funciona melhor à noite. Existem animais que são capacitados para isso, tem os olhos maiores e funcionam para isso. Se de repente você estivesse lá atrás, na pré-história, caçando de noite sem fogo, provavelmente você ia virar presa.
Então, assim, evolutivamente falando, somos seres feitos para dormir de noite. Então, se você chega de noite e você não tem sono, alguma coisa de errada tem. Aí, até eu dar fazer uma colocação aqui. Por exemplo, nos atendimentos de dor crônica, mais uma vez, seja em qualquer tipo de dor crônica, o que a gente percebe é que os pacientes que trabalham com plantão, médicos, policiais, pessoal que trabalha com plantão, que precisam ficar acordado de noite e tentam dormir de dia, você fala assim, mas de tarde eu vou dormir. Não é igual. Os pacientes vêm com muito mais dor, é muito mais trabalhoso, leva muito mais tempo para você conseguir aliviar aquele paciente, conseguir tirar aquilo ali, e às vezes, muitas vezes você dá um paliativo, porque o paciente não consegue sair da rotina dele, porque faz parte do trabalho, faz parte do trabalho dele. Você vai lá, ele alivia um pouco, ele já volta pro plantão, já começa a dormir mal, dorme mal, fica acordando toda hora, fica muitas vezes emendando plantão, então assim, nunca está dormindo bem. Então às vezes ele chega com uma dor que era para ser um problema bem tranquilo de resolver, uma dor muscular, de sobrecarga, alguma coisa assim, e está com uma dor exacerbada, aumentada, absurdo, a medicação já não faz mais efeito, está estressado, está nervoso. Você vai fazer uma conduta, a dor dele, em vez de diminuir, a dor aumenta. A dor aumenta. Então, de tão assim que o corpo da pessoa está quando ela chega. Então, aí você tem que orientar para que ela faça essa higiene, toda essa orientação para o paciente, para que consiga, porque isso, aí a gente deixa bem claro para ele, a gente vai falar, 60%, 70% a gente tenta entrar. O resto é o paciente. Sim. O resto é a pessoa que está ali. O legal é que, tipo assim, a gente vê que, tipo assim, vocês são profissionais que foram buscar além do simples ali, né? Isso, porque vocês foram investigar o que tem por trás do que vocês já fazem, sim, né? E o que ele estava falando com relação aos médicos, tem pesquisas que mostram que os funcionários do hospital que trabalham no período noturno, eles produzem menos melatonina, e comparado aos profissionais que trabalham durante o dia, porque além disso tem a influência da luz, porque o hospital é sempre um lugar muito claro, e a luz ela faz com que a gente produza menos. Então, uma outra pesquisa bem legal que fizeram com seringueiros lá da Amazônia, pegaram 2 grupos de seringueiros, uns que tinham acesso à luz e outros que não tinham. Os que tinham acesso à luz iam dormir mais tarde e tinham um sono de qualidade inferior do que aqueles que não tinham acesso à luz. Então, assim, a gente que vive aqui na cidade, a gente está o tempo todo. É em casa, é no trabalho, é no shopping, é na academia, exposto à luz. Então, de repente, quando chega a noite, que a gente tem que dormir e relaxar, o nosso corpo não está preparado para isso. E além de todos esses problemas que a gente conversou já no início aqui, trazendo para a minha parte odontológica, por exemplo, o paciente que come mais tem mais tendência a ter cárie. O paciente que às vezes dorme mal, que está com a diabetes desregulada, também tem mais tendência a ter problemas gengivais. Então, é uma bola de neve, de fato, é uma coisa que vai aumentando cada vez mais. E as DTMs, também, um fator de risco para que elas venham se desenvolver é o sono ruim. Legal. E aí, a TV também, dormir com a TV ligada, também influencia? É a mesma coisa que o celular? A TV vira um sol, né? O celular ele ainda tem um recurso que se as pessoas perceberem, a tela fica amarelada de noite. Sim. Justamente para parar de fazer esse estímulo nos fotorreceptores do olho. A TV não, a TV, dependendo do tamanho da TV, ela vira um sol dentro do seu quarto ali, quando está ligado. Então o estímulo é constante, é absurdo. E aí o seu corpo ele não sabe que a luz está vindo da TV. Você sabe, o seu corpo não. Então, para ele, qualquer luz branca que está batendo no olho, é o sol. Então, por isso que existe essa perturbação. Tanto é que tem uma técnica para você regular o ciclo circadiano. Esse ciclo do sono é você acordar cedo e tomar café, por exemplo, com a janela aberta de frente, com uma varanda, para você pegar os raios solares logo de manhã. Para existir, mesmo você com sono, aquela luz te incomoda. Não é olhar para o sol, tá, gente? É na claridade só. Tem que explicar, porque senão o pessoal olha para o sol e vai ficar cego. É tomar café na varanda, em algum lugar com essa claridade do sol, que é a melhor luz que tem, é perfeito, é natural. Bate no olho, estimula, vai mostrar para o seu corpo que está de dia, você acordou. E ele vai fazer toda a regulação hormonal, tudo que tem que ser para liberar, tudo que tem que ser inibido, bloqueado. E aí você vai passar o seu dia. Quando você faz isso, você vai sentir sono mais cedo. Então, a tendência é sentir sono mais cedo. Porém, tem que fazer uma colocação do seguinte.
É muito importante que as pessoas também evitem estimulantes em horas erradas. Entendeu? Ó, aguinha. Tô bebendo água. Aguinha, podcast de estimulante. noite, Então, galera. por exemplo, o que a bebida maravilhosa aí que todo mundo, a maioria das pessoas toma, que é o cafezinho. E esse aqui, por exemplo, é maravilhoso. Quem não tomou, tome, porque eu já tomei, eu tenho em casa. É café top, tá? Premium, não é qualquer café não. Mas, por exemplo, até sem açúcar, né, Michel? Tomou até sem tomei açúcar. até sem açúcar, né? Exato. Eu comecei a tomar café sem açúcar quando comecei a tomar esse café aqui. Legal. E assim, o café é uma bebida que é um entretenimento. Né? Então ele não é só uma bebida normal, só que ele é um estimulante, ele tem cafeína. Não tem, existe bebida sem cafeína, e é aí que está o ponto. O legal é você usar o café a seu favor. Se o café é um estimulante, quando você acorda de manhã, você toma um café para ele te acordar. Até ali depois do almoço, uma hora e meia depois do almoço, você pode tomar um cafezinho. Para tarde, evitar o café com cafeína, você pode entrar com café sem cafeína. Mas tem gente, por exemplo, 9 horas da noite eu fiz um café para poder dormir. Mas não dá nada não, com certeza vai dar. Legal. Porque legal. ele Tem bloqueia... gente que fala isso, pelo menos meu sogro e minha sogra, eles falam, toma um café 9, 10 horas da noite. A cafeína, ela bloqueia a melatonina. Tem gente que fala assim, dá mais sono ainda quando eu tomo café. Isso aí. Então, usar estrategicamente, mas não é só o café. Por exemplo, chá verde tem cafeína, chá preto tem cafeína, o refrigerante, a Coca-Cola... Pré-treino, que tá muito famoso aí, o pessoal fica tomando. Esses refrigerantes de cola tem cafeína. Então, assim, alimentos muito doces. Então, tem gente que chega de noite, faz um achocolatado, ou um bolo, um pudim, algo muito doce que vai dar uma estimulada, vai entrar muita energia, muita glicose para você. Então, você vai ficar muito ativo, o cérebro muito acelerado, querendo pensar, entediado, querendo ver um filme. E você vai embora, se deixar, você vai dormir 2, 3 horas da manhã. Você está hiperestimulado. E legal que você passou duas dicas valiosíssimas, né, para as pessoas, né? Você hackear o seu corpo, né? Porque, tipo assim, porque você ali, como eu posso explicar isso melhor? É você mesmo conseguindo induzir seu corpo a fazer as coisas que você quer. Né? Você tomando conta do seu corpo, não o seu corpo tomando conta de você, né? Então, tipo assim, não usar a luz durante o período da noite vai facilitar na hora de você dormir, na hora de acordar se expor à luz, né? Isso. Então são coisas que vão melhorar o seu dia e talvez até o E assim, sono. com relação ao café, ele tem vários benefícios. Vamos falar dos benefícios também do café, não só falar do que atrapalha o sono. Mas de fato, melhora o foco, dá mais energia. Então assim, a gente tem que aproveitar isso a nosso favor. Por exemplo, é um ótimo pré-treino você tomar o café, porque ele ajuda na contração da musculatura, então você tem uma resposta mais rápida. Em contrapartida, indo para nossa parte aqui odontológica, se uma pessoa toma muito café e tem esse estímulo da contração da musculatura, ela pode fazer mais bruxismo, que é apertar os dentes ou tensionar a musculatura. Então, o que se recomenda você quer treinar, toma um café mais ou menos aí meia hora, 1 hora antes do treino, porque ele leva aí meia hora a 1 hora para poder estar no seu efeito máximo e vai treinar, mas de preferência durante o dia. Porque senão, até a atividade física à noite é ruim. Legal, isso ia perguntar. Então assim, o café, ele de fato, ele pode te trazer vários benefícios com relação a essa questão da produtividade, mas o ideal é que seja também em doses menores. Tem gente que passa o dia todo tomando café. Chega uma hora que você perde também o feedback. O café já não faz mais aquela diferença. Sim. Então você tem que começar a reduzir o café. Tem gente que sente dor de cabeça, essas coisas assim, quando fica sem. Mas conforme você vai reduzindo aos pouquinhos, você consegue gerir melhor esses efeitos. E aí você começa a usar de forma mais pontual. Às vezes vai fazer uma prova, toma uma quantidadezinha pequena, ou vai fazer atividade física, ou vai trabalhar. Exatamente. Usar a seu favor, né? Sim. Dessa forma. E tem um horário para dormir, tipo assim, uma hora que seria ideal para você ir dormir, deitar, sei lá, 10, 11 horas da noite, meia-noite, existe isso ou não? Parece que o que eu estou preconizando agora, parece que é antes de 10h30 da noite. Mas assim, o ideal é que hoje em dia é meio, assim, a maioria das pessoas, da rotina das pessoas é meio impossível isso. Mas dormir às 6, 7 horas da noite, que é a hora que o sol baixa. Se você acordasse de manhã, você vai dormir 6, 7 horas da noite. Mas hoje em dia... Sim. Assim, existem aqueles perfis, né? As pessoas que são matutinas e as pessoas que são vespertinas. Isso existe mesmo. Existe. E aí tem várias outras subclassificações aí, mas o Instituto do Sono, por enquanto, ainda trabalha com essas duas. E as pessoas que são neutras.
Então tem aquelas que vão dormir aí por volta de 8, 9 horas, tem aquelas que vão dormir por volta de 10, 11 horas. Passou disso, já está com atraso de fase, entendeu? Porque geralmente o que eles falavam, que provavelmente essa diferença tem porque num grupo, quando você estava lá nas cavernas, enquanto um ia dormir, o outro ficava ali meio que tomando conta, porque ficava acordado por mais tempo, e quando acordavam, uns acordavam mais cedo, ficavam tomando conta ali também, iam fazendo as coisas, enquanto o outro ainda estava dormindo. Hoje em dia, a gente não precisa mais disso, mas, de fato, existem esses perfis. Então, os matutinos geralmente são os que vão dormir por volta de 8, 9 horas da noite, e os vespertinos são as pessoas que normalmente vão dormir de 10 às 11 horas da noite. Isso, e aí costuma acordar, e os vespertinos entre 8, 9... E acho que, trazendo pro lado do empreendedorismo, eu acho que, tipo assim, nada que depois das 10 horas da noite você vai conseguir resolver que você não possa resolver no outro dia, né? Então, muitas das vezes a pessoa ela fica ali se matutando em algum problema que talvez atrapalhe ela até resolver no outro dia porque fica se prendendo aquilo, né? Além de que o sono ruim atrapalha a sua capacidade de tomada de decisão. Então, por exemplo, às vezes, se você dormiu mal e tem que tomar uma decisão importante no dia seguinte, isso provavelmente vai interferir. Porque você acaba não conseguindo raciocinar da forma como você raciocinaria se você tivesse dormido bem. E geralmente, quando a gente está privado de sono, a gente tende a reagir mais a coisas negativas. Então, de repente, uma coisa que você agiria bem, você vai catastrofizar muito mais. Sim, eu acho que, e também uma coisa que acabei vendo na minha cabeça, assim, se não tem alguma relação, muitas das pessoas falam que é mais difícil você dizer não para alguma coisa no início do dia, porque ao longo do dia você perde o seu potencial de tomar decisões difíceis, né? Então, Tanto que falam que o ideal é você tomar as decisões difíceis mais pela manhã, né? Fazer as tarefas mais difíceis pela manhã. Tem isso. Que a pessoa tem, é igual você falou, né? Tende a dizer, por exemplo, comer mal, negócio, porque ao longo do dia ela vai perdendo o poder de... Esqueci agora o exemplo que eu ia dar. Mas assim, chegando no horário de dormir, 10, 9 horas da noite, o que a pessoa precisa fazer antes de dormir? Ideal. Lá no início, ao acordar, toma água, porque durante o nosso sono, o Michel até falou isso no início, o nosso cérebro ele fica cheio, ele vai acumulando várias toxinas ao longo do dia, né? A adenosina é uma delas. Então, quando você dorme, ocorre uma lavagem no seu cérebro e remove todas essas toxinas. Então, por isso, quando você não dorme direito, você também acorda aí meio sonolento, não conseguindo raciocinar direito. Então, o ideal é se hidratar, aí pelo menos 1 copo, 2 copos de água, se expor à luz do sol, se alimentar bem, fazer atividade física. Tem vários estudos que mostram que a atividade física durante o dia vai melhorar o seu sono durante a noite. Se puder ver um pouquinho aí do pôr do sol, se der, porque essa luz do pôr do sol ela também começa a preparar o seu cérebro para poder ir dormir mais tarde. Evitar o café ou cafeína ou bebidas estimulantes, alimentos estimulantes depois aí das 3, 4 horas da tarde, o ideal até 2 horinhas mais ou menos. E aí quando chegar de noite, tentar fazer atividades que de fato vão começar a te ajudar a relaxar. Tem gente que acaba fazendo atividade física de noite, a atividade física aumenta a sua temperatura corporal, então isso pode acabar interferindo também no seu sono, mas entre não fazer e fazer, é melhor fazer. Sim. Evitar a televisão, ele falou do celular que você pode colocar no modo noturno, né? E de fato você filtra a luz azul, porque é a luz azul que interfere no seu sono. O nosso corpo ele reage a essa luz e coloca a gente em estado de alerta. Então o celular em modo noturno ajuda, só que ao mesmo tempo, se você fica ali no TikTok o tempo todo sendo estimulado, o Instagram, gera muita todo, dopamina, né? isso vai gerando a dopamina, que vai te deixar alerta. Quantas vezes você foi dormir, às vezes 10 horas, pegou o celular só para dar aquela olhadinha, quando você viu você ficou 2 horas acontece comigo no sempre. TikTok, entendeu? Sempre. Eu trago um exemplo aqui vivo. Evitar isso. A iluminação, o ideal é que a iluminação de casa seja mais uma iluminação indireta, luzes de coloração mais quentes, que são mais aconchegantes. Então bota um abajur, alguma coisa assim. Pode usar luz colorida, mas de preferência amarela, laranja, vermelha. A luz azul vai acabar interferindo. Mas até aquela luz branca, né? Igual essa aqui do podcast. É melhor usar a luz amarela do que essa aqui é uma luz que deixa você mais agitado, mais atento. Tanto que no Big Brother, se você for olhar a iluminação de dentro da casa, é toda essa iluminação. O objetivo é gerar estresse mesmo nos participantes. Então,
a luz, ela interfere muito em como a gente está se sentindo e reagindo. Então, o ideal é a iluminação direta de cor quente, fazer atividades mais relaxantes. Então, assim, toma um banho morno, faz uma meditação, vai ler um livro, fazer alguma coisa do tipo. Porque se você toma um banho também muito quente, isso aumenta a sua temperatura. Então, vai acabar interferindo na qualidade do seu sono. O café, por mais que em alguns países como na Itália, tem gente que sai para jantar e toma aquele cafezinho à noite depois da janta. Não necessariamente ele vai gerar uma insônia, mas ele pode superficializar o seu sono. Então tem gente que fala, mas eu deito e durmo quando eu tomo café. Você pode deitar e dormir, mas de repente ao invés de você entrar bonitinho em todas as fases ali do sono, você vai ficar muito mais tempo na fase N2 do que você deveria. Porque as fases são importantes, entendeu? Para a qualidade do sono, essas fases do sono são de extrema importância. De extrema importância. Então você fica num sono superficial. É como se fosse um cochilo, mas um cochilo superficial. Então, é exatamente o que ele falou. Se você fica, toma um café. O meu irmão é assim, fala, toma café e dorme. Eu explico para ele. Não adianta, né? Eu explico para ele. Se você tomar café e mesmo que você vá dormir, você não vai ter um sono da forma que era para ser. Você vai acordar fadigado. E você até falou, até uma pergunta aqui que foi legal que você falou. Dormir durante o dia ajuda? É super benéfico. Só tem que tomar cuidado a quantidade de horas que você dorme. Aquela sonequinha depois do almoço vale muito a pena. Se você está estudando, você dá uma pausa e tirar um cochilo, isso ajuda a melhorar a memorização. Mas o ideal é que você durma em no máximo 30 minutos, que é o tempo que você leva até aprofundar no sono. A gente não quer que você aprofunde. Então, até 30 minutos você está na fase mais superficial. Para dar aquela resetada, né? Se, de repente, você acorda na fase aí, tipo N3, é aquela hora que você acorda, sabe quando você acorda, tipo, cansado, sonolento, meio mal-humorado? É porque você já começou a aprofundar. E dormir demais pode interferir no sono, porque quando você dorme, a adenosina é removida. Também, então, vai chegar de noite, você não vai estar estar com tanto sono assim. Então, o ideal é dormir 30 a 90 minutos, mas aí você começa a perceber, peraí, quando eu dormi muito, chegou de noite eu fiquei sem sono. É você começar a se conhecer. E até, você falou sobre isso durante o dia, né? Mas deve também dormir 9, 10 horas durante a noite também não é uma parada legal, ou não? O excesso de dormir demais também faz mal. Então tem que ter um equilíbrio ali sobre isso tudo, né? Tem que ter um equilíbrio. Cara, acho que a gente conseguiu falar bastante coisa aqui, né? Antes da gente talvez ir pra parte final do podcast, queria que você mostrasse aí a questão do questionário. Ah, sim. E só mais uma coisa também para acrescentar. Às vezes eu recebo muito paciente falando que toma melatonina. Eu tomo melatonina, a melatonina não fez efeito. Geralmente, quando os médicos eles vão prescrever melatonina, eles indicam mais para pacientes que estão com problemas aí de jet lag, por exemplo. Você viajou para um lugar que tem a questão do fuso horário para poder regular. Ou para pessoas que têm esse atraso de fase de sono, que estão dormindo muito além do que deveriam. Mas não adianta nada você tomar melatonina, tipo, 7 horas da noite, 9 horas da noite, ir para academia e dançar e tomar café e ficar ali na rede social. Aí eu fui pesquisar para poder entender qual seria o melhor horário. Como a melatonina é um hormônio, o ideal é que você sempre tome ela no mesmo horário, porque o seu corpo ele costuma liberar os hormônios nos horários parecidos. E que de preferência você tome de aproximadamente 1 hora antes de você ir deitar. E vá deitar meia hora depois de você ter tomado. Porque você leva mais ou menos meia hora para começar a dormir. Então, é só uma dica. Geralmente eu não costumo prescrever melatonina para os pacientes. Eu acho que quem tem que fazer isso é o médico do sono. Mas como eu recebo alguns pacientes, eu acabo dando essa orientação para eles. Vamos fazer a escala de sonolência para você saber se você está dormindo bem ou não? Acho que não. Cara, uma outra coisa, você que faz muita atividade física, dormir mal também diminui testosterona. Porque o testosterona ele é liberado no início do sono REM, no início do sonho. Então, você dormindo mal, sonhando pouco, você tem menos testosterona. E isso vai interferir na sua produtividade, porque o testosterona ele te dá a motivação para poder fazer as coisas. Vai diminuir libido nos homens, tem uma redução dos testículos. Os espermatozoides, eles têm uma qualidade inferior, então pensando em quem está querendo ter filho, ou está querendo fazer mais atividade física, ganhar massa... tipo, absurdo, tá ligado? E o quanto o sono influencia em praticamente tudo, cara, tudo. Não tem... Anota aí no seu celular, responde aí, vamos ver. Faz aí, Michel, no seu também. No celular acabou a bateria. Deu uma
uma cola aí. Consigo... Tem um papel Tem aí? uma caneta aí? Tem uma caneta ali. Aqui, papel. Calma aí. Aí, ó, quem tiver, aproveita que tá assistindo, já pega o papel, a caneta para saber se você tá dormindo bem, se você tá dormindo mal. Seguinte, a gente vai fazer, são 8 perguntas, e aí você precisa colocar uma pontuação de 0 a 3. 0 muito pouco, 3 muito provável que isso aconteça. Sentado lendo, qual é a chance de você cochilar? De 0 a 3. 2. Essa caneta aqui Tem que tá... pegar uma caneta aí que escreva. Eu aqui, 2, com certeza. De 0 a 3, qual é a chance de você cochilar assistindo televisão? 4. De 0 a Nossa, eu 3... vejo muito filme, cara, o filme cair, acredito. De repente estão lá vendo, Dormiu. não vale a pena ver filme com você. Ih, um monte de gente vai se identificar então. Sentado num lugar público sem atividade, como na sala de uma empresa, no cinema, no teatro, numa igreja, de 0 a 3, qual é a chance de você cochilar? Isso aí é 0. Isso aí é muito difícil. Como um passageiro, no carro, no metrô, no ônibus, qual é a chance de tirar um cochilinho aí durante a viagem? Cara, isso aí até eu sinto muito sono dirigindo. Muito. Não sei se vai ter essa pergunta aí. Muito sono dirigindo, principalmente durante o dia. Quando eu vou trabalhar, viajo, assim, quando eu volto eu sinto muito sono. Como passageiro, eu dificilmente durmo, porque eu fico muito preocupado com a pessoa que está dirigindo. Então, por mais que eu sinta sono, eu não cochilo de jeito nenhum quando eu tô como passageiro. Mas eu vou botar um aqui porque eu sinto sono. Mas dificilmente eu durmo. Deitado para descansar de tarde. Eu dou aquela deitadinha de tarde, qual a probabilidade de tirar um cochilo? 0800, vou botar um também, porque eu não gosto de dormir de tarde também. Sentado conversando com alguém, de 0 a 3, qual é a chance de Zero, cochilar? zero, Porque tem zero. aquelas pessoas, né, que tá conversando e daqui a pouco você vê, dormiu. Tem, meu cunhado é assim, principalmente. Sentado após uma refeição sem álcool. Comeu, deu aquela sentadinha para dar uma descansada, qual a Mas chance de cochilar? sentado, sem ser deitado? Tá sentado, mas qual a chance de você cochilar depois de uma refeição? É porque uma coisa assim, é você comer, vou dormir. Mas outra coisa é qual a chance de você, pô, sentei aqui para dar aquela descansadinha, quando eu vi, dormi. Também Não um tenho pouco. sono mesmo. No carro parado por alguns minutos durante o trânsito. Também difícil. Soma aí, quanto que deu? O meu 5, deu, 6, 7, 8, 9. o meu deu 2. E seu, Murilo? 2, 5, 6, 9, 11. 11? A partir de 10 já é considerado um sono ruim. A sonolência precisa ser investigada. Tá Pô, dormindo então eu tô tá bem, dormindo então pouco. eu tô fazendo emergência O aqui. Léo tá Eu ali dou na dois? linha. Na risca, Tá na na risca. linha ali, risca. 9. O meu deu Acho que foi 2. porque eu não converso, pô. Dormir conversando é sacanagem, porque eu botei Ah, zero. é Se, muito. se eu dormisse conversando, não, eu conheço, tem meu cunhado lá, cara. Qualquer coisa, você tá falando com ele, do nada você vira assim, quando você volta ele já tá dormindo assim, ó. Mas essa aí foi a que me salvou, porque eu gosto de Dá um teste pra conversar. ele. Eu gosto mais de conversar do que dormir, né? Tô dentro do podcast. Mas não tem essa pergunta, mas cara, eu sinto muito sono dirigindo. Muito sono dirigindo, muito sono. Aí o que me desperta nem é ouvir música, é ouvir podcast. Porque quando eu tô ouvindo podcast, eu fico prestando atenção no Então, que a ó, pessoa tá falando. dirigindo, tem que prestar atenção numa coisa. Se bem que você faz atividade física, você tem, você tem uma boa massa muscular na perna, porque também tem problema de retorno venoso, né, e circulação. Você dirigindo. Outra coisa que as pessoas têm que atentar muito quando estão dirigindo, porque isso causa acidente, causa uma sonolência absurda. Se a pessoa não se atentar, você vai apagar dentro do carro. Quando você liga o ar-condicionado, tem um botãozinho que é de recirculação de ar. Você fecha a entrada de ar de fora do carro e ele só circula o ar dentro. O carro ele é todo vedado. Então, se você estiver numa viagem com aquilo ali ligado, porque aquilo ligado não entra cheiro dentro do carro, e o ar fica mais gelado. Então, você horas com aquilo ali ligado, vai diminuir a oxigenação dentro do carro. E você não vai sentir, você vai começar a sentir um sono, vai bocejar, só que é um sempre esse sono, negocinho do é carro um aí. sono forte pra caramba, que você começa a bocejar, chega a fazer um barulho no ouvido. E aí, se você não se atentar, você vai começar a bocejar, daqui a pouco você vai apagar. Mas vai apagar por falta de oxigenação. Então pra mim talvez desse Entendeu? jeito, porque eu só dirijo com o ar-condicionado Então, ligado. Mas se você for parar pra pensar, assim, você já tem tá lá no limite da sonolência. Você chega no carro, que é um ambiente ali controlado, gostosinho, liga o ar, a temperatura tá boa. Carro automático, Não tem não muito peço estímulo ali pra você ficar, daqui a pouco você vai
E nem assim, Somando durante a esses noite não, fatores, e não é entendeu? tipo assim, eu tô trazendo esse exemplo aqui, porque tipo assim, é como se fosse um dia normal. Acordei no horário normal, dirigi, passei o dia inteiro ali trabalhando, na volta, tipo 4, 5 horas da tarde, pô, me dá um sono Mas absurdo. você tem que ficar atento. Por exemplo, eu dirijo muito também, mas eu não sinto sono nenhum durante dirigindo, nada. Nem Eu também cansado, nem cansado. E essa questão Então de assim, sono... tem que ficar atento para que não... Né, não aconteça nada. De noite, você não E essa fica questão de cansado. quando eu sou passageiro, dificilmente eu durmo, porque eu sempre fico com medo da pessoa dormir. Já aconteceu, da pessoa Eu que tá falo isso comigo. pra ele, porque a gente tá fazendo um curso, ele foi de ônibus e dormiu dentro do ônibus. Eu falei, cara, eu tenho o meu problema de ir no ônibus, aí eu não dormi. E aí eu passo a madrugada toda, porque a viagem é longa, passo a madrugada toda acordado, ou dormindo muito mal, e eu vou ter que assistir um curso puxado, né, o dia inteiro de curso, com sono completamente ruim. Cara, a chance de aprendizado ali, de a cabeça se perder, é imensa, não vou E aproveitar aí, nada. aí o exemplo perfeito de como você usar o seu corpo em seu benefício. Então você já sabe que se você fazer isso, não vai ser benéfico pra você. Você tá se enganando, tá ligado? Então ele já sabe, então, tipo assim, ou ele vai procurar alguma via mais rápida pra chegar, ou... Eu fui dirigindo, aí você fala assim, se você for dirigir tem um cansaço da direção. Tem, mas eu chego lá, vou fazer uma janta tranquilo, vou dormir bem. Isso aí, durante a então, noite. você antecipou, No dormiu... outro dia eu acordo normal, tomo um café da manhã, uso o cafezinho a meu favor, de manhã dá aquela despertada, né? Você aumenta o batimento cardíaco, aumenta a pressão, de manhã você fica um pouco mais... E aí você vai pro curso bem dormido, aí você vai ter uma atenção melhor. Por mais que eu performance de consiga aprendizado. dormir no ônibus, não é um sono de qualidade, né? Que você dorme todo torto ali. Então, mas realmente é melhor, igual ele falou, até para você poder chegar com a cabeça fresca. Enquanto você dorme, o que acontece? Existe um processo, a gente tem como se tivesse duas memórias, um pendrive e um HD. Enquanto você está dormindo, você está transferindo as memórias do pendrive para o HD e liberando espaço nesse pendrive. Chega uma hora durante o dia, se você está dormindo pouco, que você não tem mais espaço para poder armazenar os dados. Então você não vai aprender, você não vai absorver coisas que sejam importantes de você ter aprendido. Então, assim, é muito importante o que ele faz. O corpo reseta por um todo, né? Quando você tá dormindo. Cara, e uma coisa até, cabe uma pergunta aqui antes da gente ir pra parte final de indicação, porque também despertou curiosidade. Talvez não seja o ramo de vocês, né? Talvez uma pessoa consiga falar melhor sobre isso. Mas o quanto a ansiedade atrapalha na questão do sono. Eu, por exemplo, eu não consigo, por exemplo, avião. Não consigo dormir em avião porque fico muito nervoso, fico muito... Eu acho que eu preferia dormir. Eu também, eu preferia 1 milhão de vezes dormir, mas não consigo. Já tentei tomar melatonina pra... toma melatonina que você vai dormir, não consigo. A melatonina ela até ajuda você a pegar no sono mais rápido, mas como eu falei, se você está com o seu sistema de alerta ativo e muito estimulado, não vai adiantar tomar melatonina. As pessoas às vezes têm crise de ansiedade de noite, não conseguem dormir. Mas então, assim, a ansiedade atrapalha muito o sono, porque você acaba não conseguindo relaxar, você acaba durante o dia, você também fica nesse estado de alerta e todas essas substâncias vão se acumulando ao longo da noite, então você também não consegue dormir. Então, assim, vale a pena você tentar controlar essa ansiedade, como atividade física, alimentação, terapia, e, dentro do possível, fazer coisas que vão te ajudar a relaxar um pouquinho mais à noite para que você, de fato, consiga dormir. Por quê? Você entra naquele ciclo, você passou o dia todo ansioso, não dormiu direito, no dia seguinte, por você não ter dormido direito, você vai ficar mais ansioso. E aí, pessoas que ficam mais ansiosas tendem a ter mais comportamentos orais, apertar os dentes, ranger os dentes, roer unha, ficar mordendo pelinha e várias outras coisas que também podem prejudicar os dentes e a articulação. Então, a gente sempre recomenda isso para o paciente. Está fazendo terapia, já sabe de onde está vindo essa ansiedade, de repente vale a pena tomar alguma medicação para ajudar a controlar essa ansiedade. Hoje em dia, as pessoas também querem só tomar o remédio, mas não querem mudar outros hábitos, não querem mudar a alimentação, não querem mudar o sono, não querem fazer atividade física. E uma coisa vai puxando a outra. Quando você começa a dormir melhor, você começa a fazer atividade física melhor. Ou quando você começa a fazer atividade física, você começa a dormir melhor. E aí quando você vê, você já está se sentindo super bem. Tem várias pesquisas que falam dos benefícios do esporte para o controle da ansiedade e da depressão. Porque durante essas atividades a gente libera as substâncias que o remédio faz com que fiquem maior no nosso organismo. Entendeu? Então, assim, o ideal é você aproveitar o horário da noite para começar, de fato, a relaxar, tomar um chá. Existem vários chás que a gente costuma indicar
para os pacientes poderem tomar à noite para tentar dar uma relaxada, para ajudar a dormir. Gosto banho de chá, assim. Geralmente tem o chá da flor do maracujá, que é bom, chá de camomila, chá de mulungu. Se alguém tem problema de saúde, o ideal é ver com o médico antes para ver se pode. Tem um chá que eu gosto muito chamado Meu Chá de Sossego, que é um chá misto de várias ervas ali que são muito boas. Tem lavanda, óleo de lavanda ajuda também super bem a diminuir a ansiedade. Então, assim, são vários recursos que a gente tem para poder começar a tentar controlar um pouquinho essa ansiedade. Falar para vocês que o meu sono é maravilhoso, não é. Se eu não vigiar, se eu não controlar, se eu não fizer isso tudo, com certeza eu vou ficar acordado mais tempo, eu vou querer ficar no celular, eu vou querer... Enfim, porque a gente também sofre ansiedade, sim. né? Há um tempo atrás, mesmo eu fazendo toda essa questão da higiene do sono, eu estava acordando 4 horas da manhã. E eu não estava conseguindo dormir direito. E aí isso começou a me gerar ansiedade, porque eu acordava, olhava no relógio, 4 horas da manhã. Legal você trazer esse exemplo aqui. E aí eu fazia atividade física durante o dia. E chegava de manhã, eu não conseguia acordar, não tinha motivação para fazer atividade física. E eu comecei a ficar ansioso, porque eu falei, cara, peraí, eu estou fazendo higiene do sono, estou fazendo tudo, o que está acontecendo que eu estou acordando às 4 horas da manhã? Isso pode estar associado a vários fatores, mas também está relacionado aí a estresse, e era um período que eu também estava vendo de estresse. E às vezes o seu organismo acaba liberando o cortisol antes da hora. O cortisol é o hormônio que ajuda a gente a ficar acordado durante o dia. Então o que eu comecei a fazer? O meu médico do sono até contraindicou, mas para mim foi o que me ajudou. Eu mudei meu horário da academia. Eu comecei a malhar de noite, só que eu conversei com o professor para fazer um treino que me cansasse de fato. Que aí quando eu chegasse em casa eu ia apagar. E aí eu comecei a fazer isso. E aí eu comecei realmente a acordar menos de madrugada e agora eu voltei a acordar mais cedo de forma natural. Aí agora eu já estou querendo trocar de novo meu horário da academia para de manhã, para isso não atrapalhar o meu sono. Mas tudo isso basicamente você entendia seu corpo, né? Acho Sim, que talvez você começar a se perceber. Adaptar, né? Eu sei que se eu tomar café às 6 horas eu não durmo, eu vou ficar acordado. Legal, legal. E bom que você trouxe você como exemplo, né? Porque às vezes que a gente está conversando aqui, pessoal, vocês mesmos têm o sono perfeito, vai dormir, mas não é essa a realidade. Né? E aí, essa semana eu comecei a experimentar um chá chamado matcha, um negócio assim. Matcha. Tá matcha, super famoso, isso. tá? O pessoal que toma café tá aparecendo muito. Aí eu comecei a tomar de tarde para substituir o café. E aí voltei a acordar de madrugada. Comecei a acordar 4 horas da manhã. Parei de tomar de tarde. Parei de acordar. Então, assim, é você começar a perceber, a se perceber e a testar coisas no seu dia a dia que você falou, opa, isso aqui funciona pra mim, isso aqui não funcionou, isso aqui me fez bem, isso aqui tá me fazendo mal. E tá trazendo uma, por exemplo, que funciona muito pra mim em relação à ansiedade, é que eu até compartilhei com você e acho que eu aprendi isso no último podcast que a gente teve aqui. Então compartilha a dica aí com a galera. É anotar, cara. Na hora que vem muita informação na nossa cabeça antes de dormir, e aí falei pra você, né, cara, pra mim antes de dormir funciona muito eu pensar que eu tô jogando futebol americano. Não sei porquê. Mas eu pensar que estou jogando futebol americano me leva para um estado, é como se eu estivesse meditando. Meditando é você não pensar em nada, né? Então jogar futebol americano é uma coisa que... E aí, tipo assim, muitas vezes eu começo a pensar nisso, aí vai me levando a outros pensamentos. Aí vai chegando no trabalho, vai chegando no podcast, aí eu falo, porra, onde eu cheguei pra estar aqui pensando nisso? E aí o que eu fazia? Eu pego, levanto e anoto tudo que eu tô pensando, tento traduzir para que essas informações fiquem para amanhã, né? Resetar a minha mente sobre aquilo, e aquilo me facilita muito dormir. Sim. Então, anotar as coisas que eu preciso resolver amanhã, porque a gente não consegue antecipar o problema, né? Então, mas o problema fica antecipado na nossa cabeça. Sim, dá uma dica também, por exemplo, a gente está falando muito de evitar a substância, bebidas estimulantes na noite, mas você beber muita água também antes de dormir não é legal. Então é o horário, não é só, mas a substância é estimulante. Tudo bem, mas se você usar no horário correto, não tem problema nenhum. A água você tem que beber durante o dia. E começar a beber muita água antes de você dormir não é legal. Você vai ficar com a bexiga cheia de noite, vai ficar dolorida, você vai despertar para poder fazer xixi. Entendeu? Então a água é maravilhoso, mas você tem que distribuir ela durante o dia, até um período, para que você consiga dar tempo de você urinar, e você vai dormir hidratado, né, com a bexiga vazia, e você vai não vai precisar ficar acordando para poder urinar. A mesma coisa é comer, né? O ideal é você não comer antes de dormir. Você tem que comer pelo menos 1h30 aí antes de dormir, e de preferência uma alimentação que seja mais leve, porque enquanto você está dormindo, seu corpo não está
preparado para fazer a digestão. Existem outros processos, então ele acaba tendo que jogar uma demanda ali para poder fazer a digestão, vai atrapalhar o seu sono. Alguns pacientes têm refluxo. Quando o ácido volta do estômago para o esôfago, isso pode gerar um microdespertar, isso também favorece a apneia e também favorece o bruxismo do sono. Cara, show de bola. Cara, basicamente, vocês viram que a gente ainda falou pouco, né? Tudo que a gente vai falando vai lembrando de outras características, vai puxando, né? Mas eu acho que eu vou deixar aqui, eu vou pular até a etapa de indicar um perfil de Instagram para vocês acompanharem aqui, porque no final eu vou querer que vocês sigam eles dois, né? Porque eles já falam sobre esse assunto diariamente, né? O Lucas, inclusive, abriu uma caixinha de perguntas na semana passada sobre isso, antes de você vir aqui no podcast. Então, um cara super interessado no assunto, então eu vou deixar aqui no final, eles falem o Instagram deles para que vocês sigam eles, para que vocês comecem a entender sobre os benefícios e os malefícios do sono, né? E aí gostaria que vocês, se pudessem, indicassem um livro, né, para as pessoas se aprofundarem melhor e ter algum conhecimento sobre esse assunto. Então, o livro que é muito bom para quem quer aprender sobre o sono é Por que Nós Dormimos. É um livro super fácil de você entender, a leitura dele é uma leitura muito boa e ele vai falar sobre tudo isso que a gente conversou aqui. Legal. E aí, gostaria que vocês, até para o próprio Michel, né, se você puder, porque o Lucas já deixou, você compartilhasse algum convidado que você gostaria de ver aqui no Hora do Cafezinho Podcast. Sempre a gente pergunta isso para os convidados, né? Então, se tiver alguém que você queira indicar, que você gostaria de ver aqui sendo apresentado no Hora do Cafezinho Podcast. Seria bom até poder fazer o link aqui com tudo que a gente conversou. Eu conheço, né? É uma paciente minha e trabalha muito bem, a doutora Júlia, da cidade, tá? Ela é geriatra e ela é médica da dor. Então, para ela poder falar sobre dor crônica, que vai enfatizar tudo isso que a gente falou, mais a visão dela como médica. Legal. Uma visão diferenciada, com a parte de medicação, é um pouco mais profundo, mas para poder passar isso para os ouvintes. Doutora Júlia, fica o convite aí para você participar do Hora do Cafezinho Podcast. E agora eu gostaria que vocês compartilhassem as suas redes sociais, né? E mandassem um recado final pro ouvinte do podcast. Ele fala para você, mas tudo bem. Meu Instagram é dr.lucasacastro e o que eu recomendaria para vocês é investirem em higiene do sono. Vocês podem achar que é bobeira, que vocês vão ter mais tempo para dormir quando estiverem mortos, mas pelo contrário, vocês vão viver muito mais e aproveitar muito mais dormindo bem. Bom, o meu Instagram é mdaurafísio e a mensagem que eu tenho é: quem dorme bem tem menos dor. Eu acho que ninguém gosta de ter dor. Tá? É uma forma de você controlar, que a gente usa, que a gente trabalha muito isso com os pacientes, eles terem um pouco mais de atenção com a qualidade do sono, que ajuda demais, muito, mas muito mesmo no tratamento, né? A eficácia do tratamento da dor crônica. Beleza. E antes de finalizar, né, queria pedir para vocês que curtissem, compartilhe esse vídeo para alguém que não está dormindo aí, né? Se tem algum parente lá, algum empreendedor, compartilha com ele para eles entenderem essa mensagem. Não deixe de se inscrever no canal. E agora queria que focasse aqui na câmera 1. Agradecer aos nossos apoiadores aqui na tela. Esse programa foi um oferecimento Isoangra, né? Esses dois especialistas estão lá. Que se você quiser encontrá-los, vai lá na Isoangra, né? Que talvez seja o arroba principal aqui, né? Para compartilhar com vocês. Queria agradecer Vieira Contabilidade, Bar do Chuveiro, que são nossos parceiros aí que estão ajudando na Hora do Cafezinho Podcast. Queria desejar uma boa noite de sono a todos vocês que assistiram aqui o Hora do Cafezinho Podcast. Espero que até as 8 horas da noite no máximo não prolongue. Queria desejar boa noite, bebam água, comam frutas e durmam bem. Valeu, galera!